Deixando muito claro da extrema oportunidade que é fazer esse debate nesse momento. Nós presenciamos na semana passada a presidenta da República lançando um plano de investimento em infraestrutura para o nosso país, onde cabe se questionar, primeiro, a duração desse plano. Lógico, é sempre bom a gente pensar a longo prazo, 30 anos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que parar de privatizar o Brasil com dinheiro público. Nós temos aí, e é uma temeridade, recursos do BNDES sendo utilizados para privatizar várias e várias ações do nosso governo, vários e vários projetos do nosso governo, e aí é onde entra o risco da iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, a gente vê que existe hoje, no nosso país, um vácuo muito grande entre dois polos que são muito beneficiados pelas ações presidenciais. E um deles, evidentemente, nós aplaudimos, que é a questão da destinação cada vez maior de recursos para o Bolsa Família, apesar de questionarmos profundamente e fazemos coro às ações do senador Cristóvão Buarque, ele que criou esse programa, por não exigir em nenhum momento uma contrapartida em forma de qualificação profissional para os beneficiários ou de obrigatoriedade de termos a educação para os filhos dos beneficiários. Então, isso é algo que nós precisamos repensar, senão o Bolsa Família, que é para ser um programa permanente, mas não permanente para as pessoas, porque a ideia é que ele seja permanente enquanto programa, mas enquanto público-alvo, constantemente possamos estar modificando e fazendo as pessoas estarem cada vez mais se formando cidadãs, depois de sair de uma situação de absoluta miséria. Perpetuar a miséria é interesse de quem quer se perpetuar no poder. E é isso que nós queremos evitar. Nós queremos evitar que a miséria seja perpétua. Nós queremos, sim, um Brasil grande, mas não também podemos apenas investir nos grandes e extremamente fortes segmentos do empresariado nacional, sob pena de vermos escândalos como esse, que está eclodindo e que desagou nessa CPI do Cachoeira. Nós temos aí um Brasil grande, mais voltado para os segmentos mais fortes do mercado, e vemos um segmento que fica no meio dos micro e pequenos empresários, do servidor público, dos médios empresários, dos profissionais liberais, completamente apartados de uma visão governamental que possa fazer com que eles deem a contribuição para construir o Brasil que queremos. Eu considero e sei que a maioria do meu partido, a partir do nosso presidente, nosso secretário-geral, da maioria da nossa bancada no Senado e na Câmara, o senador Cristóvão Buarque, de todos, enfim, que fazem o PDT enquanto essência, não podemos admitir que servidor público seja tratado da maneira como está sendo. Servidor público tem que prestar um bom serviço ao público brasileiro e, como tal, tem que ser valorizado e respeitado, pelo menos em mínimas condições de diálogo. E isso, infelizmente, se o parlamento já sente a ausência desse diálogo com o poder executivo, imagina o segmento do servidor público, que sempre tem taxado de ser um beneficiário por conta da estabilidade. Uma estabilidade que constantemente é ameaçada e, ao mesmo tempo, nós vemos que, recentemente, aprovamos um fundo de previdência complementar, que é um risco muito grande para o Brasil, mas que as instituições financeiras, as maiores beneficiárias desse FUNPRESP, foram as que primeiro aplaudiram e, logicamente, através dela, os meios de comunicação que são atrelados a esse grande segmento. Portanto, eu quero aqui parabenizar o senador Cristóvão Buarque, secretário Manuel Dias, presidente Carlos Lupe, deputado Paulo Rubem, doutor Valderi, e a cada um de vocês. Saudar também o deputado Marcos Rogério, aqui presente, e dizer que esse momento é onde os partidos que realmente têm história se diferenciam. Não adianta a gente ficar apenas aplaudindo as ações de um governo dos quais nós somos parceiros ou apenas criticando numa demonstrativa de que queremos um outro caminho. Nós queremos apontar soluções, discutir a conjuntura e apontar soluções. E é isso que a Fundação Leonel Brizola está fazendo com muito mérito, junto com as nossas lideranças, para que nós possamos realmente mostrar para o Brasil que o PDT tem história, porque sempre fez história. Muito obrigado. E o primeiro dos nossos palestrantes é o senador Cristóvão Buarque. Eu quero primeiro parabenizar a estrutura do PDT por estar organizando esse seminário, que eu não estou vendo sendo organizado em outras fontes.
porque há duas maneiras de analisarmos os desafios e as oportunidades. Uma é considerando quais são os desequilíbrios da economia hoje. Outro, bem diferente, é considerando a exaustão do modelo econômico que nós temos. O primeiro é uma visão do desequilíbrio atual, que exige pequenos ajustes. O outro é a busca de uma inflexão, uma mudança de rumo para uma outra direção da economia. O que aconteceu, por exemplo, em 1930, quando a economia que era agrícola, exportadora, de repente muda de direção para ser uma economia industrial com uma sociedade urbana. Essa foi a inflexão, aproveitando a crise que existia então em 1929. O presidente Lupe colocou a preocupação que ele tem com o uso do conhecimento na nova economia que vem aí. A educação como uma base, isso é uma questão de estrutura, que nós temos que discutir. Nós não podemos nos limitar ao debate sobre desequilíbrio, naquilo que há pouco me conversava Paulo Rubem, o imediatismo da política econômica do atual governo. Nós não podemos fechar os olhos aos problemas imediatos. Imediatismo é quando nos limitamos ao imediato, não é quando cuidamos do imediato. Nisso ele tem toda a razão. Eu creio que a atual política ela é imediatista. Ela está vendo o problema como um simples desequilíbrio e não como uma exaustão, como esgotamento de um modelo, exigindo outro modelo. Eu vou dividir, portanto, essa minha fala em uma parte para analisar o desequilíbrio e outra para analisar a exaustão, e depois as propostas alternativas que eu vou sugerir como sendo na busca de um novo modelo, e não apenas um reequilíbrio das contas públicas, por exemplo, ou da inflação, por exemplo. No que se refere ao desequilíbrio, vocês têm aí com vocês um pequeno folheto que eu fiz junto com o Valderi, resultado de um discurso no Senado, em que diz que a economia está bem, mas não vai bem. Esse documento tem quase um ano. Se ele fosse atualizado hoje, eu creio que ele já teria que ter o novo título. A economia não está muito bem. Já não é mais a economia está bem. Porque diversos indicadores estão mostrando isso. Basta a gente ler jornais e revistas estrangeiros, que em geral têm uma percepção mais rápida da crise, porque não estão dentro do ufanismo que nos acostumamos a viver nesses últimos anos, graças a muitos fatos positivos que aconteceram na economia. Inclusive o aumento do emprego, como aconteceu em anos recentes no Brasil. Lá fora a gente vê que começa-se a surgir expressões como o Brasil não é mais o querido da economia mundial. O Brasil começa a ter limites. O Brasil chegou a ver uma dizendo é a bola da vez. Depois que nós tivemos Espanha, Grécia, Irlanda, Islândia, tudo isso. Tem muitas diferenças, mas tem algumas semelhanças também. Um dos jornais que eu lembro que eu li dizia: Brasil é a Espanha 2.0, ou seja, é o momento seguinte do que passou na Espanha. E não esqueçamos que até muito recentemente a Espanha era um dos maiores investidores no Brasil. Estava comprando toda a faixa litorânea do Nordeste brasileiro para colocar hotéis. E de repente se esvaiu. Por quê? Porque se esgotou o modelo, como eu vou voltar a falar. E por isso não estão encontrando saída. Que estão procurando saída na Europa dentro do mesmo modelo, que está exausto. Quais são os indicadores de equilíbrio? Hoje, se vocês lerem, vocês vão ver que já se fala em inflação acima de 5%. O teto máximo que se pensa no Brasil há já bastante tempo é 6%. O objetivo é 4%, podendo ficar 2 abaixo de 4 ou 2 acima de 4. Quando se fala em 5,25, é porque a gente está se aproximando muito perigosamente do 6. Se levamos em conta fatores que não dependem do governo, não é culpa do governo,
mas que estão acontecendo no mundo, é preciso se preocupar. Por exemplo, a seca nos Estados Unidos. A seca nos Estados Unidos está levando a uma queda vertiginosa da produção de soja, de milho, e isso tem uma repercussão direta em toda a cadeia de alimentos, porque a gente come frango, vem do milho. A gente põe gasolina, vem em parte nos Estados Unidos, em parte do milho, do produto de álcool do milho. Isso vai pressionar aqui dentro as nossas produções. O preço vai subir. Do frango já subiu. Do milho também. E todos os produtos derivados. Então, a inflação é um ponto de desequilíbrio que precisa estarmos bastante atentos. Aparentemente, o governo tem estado atento a isso, mas tomando decisões que sinalizam o contrário. No aumento de gastos públicos, por exemplo, no financiamento ao endividamento dos consumidores, levando a quase que uma bolha do consumo, como a gente viu recentemente no automóvel, e isso pode trazer uma perda do controle. Eu pedi uma conversa com o presidente do Banco Central, para ouvir o que ele tem a dizer disso, e devo estar com ele hoje à tarde. Se tivesse estado com ele ontem, hoje eu já poderia estar dizendo aqui a visão que ele tem de tranquilizar-nos ou de alertar-nos do que vai ser preciso fazer, que vai exigir um custo de cada um da gente. Então, a inflação é um problema de desequilíbrio. O endividamento. Nós tivemos um tempo que a nossa preocupação era com a dívida externa. Nós temos ainda um problema da dívida interna, pública, do governo brasileiro. Mas hoje, o que a gente tem de risco é o endividamento das famílias. Isso a mídia, a imprensa tem até falado muito. O grau de endividamento das famílias brasileiras para manterem o seu padrão de consumo, que está acima do que permite o salário. O melhor exemplo é o automóvel, em que raríssimas famílias brasileiras conseguem comprar um automóvel, especialmente se for novo, sem endividamento. Isso não é só no Brasil, isso é um pouco geral. Mas nos outros países, como eles têm um bom transporte público, eles adiam o consumo do automóvel até um momento em que a renda familiar está um pouco maior. Nós, sem transporte público e com um mito muito forte do automóvel como indicador de riqueza, como indicador de sucesso, estamos fazendo um esforço muito grande. Esse endividamento, é preciso lembrar, desse tipo, não esse exatamente, foram endividamentos familiares e irresponsabilidade do governo e dos bancos que levou à bolha que estourou em 2008 nos Estados Unidos. Lá era a compra de casas, aqui é a compra de automóveis. Por um lado, lá era mais arriscado, porque muito maior o volume. Por outro lado, lá pareceria menos arriscado, porque a casa é um ativo que parece ter um valor mais permanente do que um automóvel, porque ela não se deprecia com o uso, a não ser num prazo muito, muito longo. E vocês viram que a bolha estourou. Nós precisamos estar alerta ao problema do endividamento. Mas por que esse é um problema? É porque se nós reduzirmos o endividamento, cai o consumo. Se cai o consumo, cai o PIB. Esse é o problema. A sintonização disso é muito grave, que vale também para a taxa de juros. É impossível manter essas taxas de juros recorde que nós temos, comparados com o resto do mundo. A redução da taxa de juros, numa economia que depende muito do fluxo de capitais financeiros do exterior para cá, é um perigo, porque é esse juro que atrai capital, o que chamam por aí de golondrina, de dinheiro que vem como uma pomba, que vem e vai embora, vem e vai embora. Mas a gente está dependente disso. Péssimo uma pessoa ser dependente de droga, mas depois que a gente sabe que é difícil livrar. Nós estamos dependentes, quase, entre aspas, quimicamente, de capital de fora e do consumo elevado. Essas duas dependências, como a dependência de drogas, leva a um problema sério no organismo da economia.